Olá, sejam todos bem-vindos, bom dia. Estamos aqui para a segunda aula, segundo encontro aqui de computação quântica. Então, passar aqui a palavra para a professora Liliana. A professora Liliana é a coordenadora aqui desse projeto de extensão, fantástico. A aula da semana passada foi muito boa, pude aprender bastante aqui, a gente aprendeu muito. Então, professora Liliana, bom dia. Bom dia, professor João, bom dia a todos os presentes, bom dia a Bruna, que é nossa ministrante dessa segunda aula do curso Aprendendo Computação Quântica com Qiskit, com a plataforma Qiskit da IBM, e espero que todos tenham tido acesso ao vídeo, né, da gravação que nós fizemos da aula passada, e aos materiais que a Bruna colocou à disposição e que estão na descrição com comentários do vídeo. Então, se vocês descem um pouquinho, o primeiro comentário do vídeo tem o notebook, né, no Jupyter, e também tem a versão PDF, além das transparências que a Bruna apresentou na semana passada. Então, Bruna, a palavra está com você. Bom curso aí, bom final de curso para todos nós. Muito obrigada, professora Liliana e professor João, pela oportunidade, e a todo mundo que está aqui presente. Hoje vamos continuar um pouquinho com a prática do nosso... usando a nossa experiência da IBM. Não sei se vocês conseguiram em casa acessar, fazer uma conta e depois tentar fazer uns códigos simples por vocês mesmos. Então, aqui nós vamos... relembrando, aqui a gente tem as duas opções. A gente tem a opção de usar o Composer, que é usar a parte diagramática, que é mais ou menos essa. E nós temos a opção de fazer o nosso código, usando o Jupyter do Python. Então, vamos voltar aqui. Aqui o Qiskit. A gente aqui vai nomear UFO. Pronto, vamos começar. O que vamos fazer hoje? Vamos tentar fazer um algoritmo quântico muito simples, que é o algoritmo quântico de teletransporte, que todo mundo já viu alguma coisa na ficção científica, só que aqui a gente não vai, quando a gente fala em teletransporte, a gente não está falando que a gente vai transportar um qubit de um lugar para o outro, não é isso. Nós vamos transportar informação que está no qubit 1 para outro qubit. Só que, classicamente, a gente faz isso todo o tempo, porque a gente copia informação a todo tempo, certo? Só que, para um computador quântico, as leis da mecânica quântica não se permite, a gente não pode copiar um estado quântico, certo? Então, aqui, para a gente poder copiar a informação quântica de um estado para o outro, nós vamos usar os recursos que nós aprendemos na outra aula, que é o emaranhamento. Lembra que o emaranhamento é o recurso fundamental da nossa computação quântica? Então, a partir do emaranhamento, a gente vai fazer um protocolo que vai nos permitir copiar o qubit 1, a informação contida em um qubit para outro qubit. Então, eu vou fazer aqui um exemplo e espero que vocês façam, vou propor outro exemplo para vocês fazerem em casa, baseado nisso. Então, aqui,
Vamos começar aqui, só... Transporte quântico. Aqui a gente seleciona a parte do texto. Shift Enter, todas as vezes. Agora vamos importar tudo. Qiskit, import. Então, aqui Shift, só Shift se nós queremos continuar na mesma linha. E aqui nós vamos usar a parte gráfica, para usar a parte gráfica, para a visualização daqueles circuitos, nós precisamos dessa linha, matplot, inline. Agora vamos definir os nossos, quantos qubits nós necessitamos para fazer o nosso protocolo. Aqui, lembra que quando eu falei que para a gente obter o emaranhamento nós precisamos no mínimo 2 qubits, que faz todo sentido, eu só posso emaranhar uma entidade se eu tiver outra. Aqui, para a gente copiar, para a gente transportar a informação de um qubit para outro, nós necessitamos no mínimo 3 qubits em nosso circuito quântico. Porque um dos qubits, nós vamos precisar de pares emaranhados, e um dos qubits vai intermediar esse transporte de informação. A gente vai ver um pouquinho melhor ao longo do código. Então, primeiro de tudo, vamos definir quantos qubits nós temos. Então, a gente coloca aqui que circuito 2 e chamamos a função quantum circuit. E aqui nós temos 3, na primeira posição, 3 qubits quânticos e 3 qubits clássicos. Bruna, porque na outra aula a gente viu, primeiro a gente definiu os registradores quânticos, depois nós definimos os registradores clássicos, e depois a gente chamou aqui registrador quântico na primeira posição e registrador clássico na segunda posição. Vocês podem fazer isso aqui só para a gente economizar linhas mesmo. Então, a gente pode ir direto aqui, a gente lembra do quantum circuit, e a gente lembra que a gente, para cada 3, para um número qualquer de qubits quânticos, nós necessitamos o mesmo número de qubits clássicos. Então, aqui, vamos colocar Shift e vamos desenhar, vamos visualizar como a gente tem esse circuito. A gente sempre usa ponto, draw. Bruna, só um detalhe. Lá no Views, você mudou para o Presentation Mode? Perdão, esqueci. Mas... Perdão. Agora, para visualizar. Sim, está ótimo, Bruna. Agora está muito bom. Tá, obrigada. Perdão. Super tranquilo. Output. Aqui a gente sempre usa esse comando, draw output mpl. Tá aparecendo esses dois aqui por defeito, não sei por quê. Isso às vezes ocorre quando a gente está usando ele online. Geralmente eu sempre uso faço código no Python, porque eu não gosto muito de sempre estar acessando a internet, às vezes eu não tenho uma boa conexão. Então, mas, enfim, a gente foca só nessa primeira figura aqui,
que não tem nada, só tem indicando os qubits. E aqui os registradores clássicos estão compactados. Aqui vocês veem que só tem uma representação duplo trilho, mas aqui indica 3, ou seja, existe 3 bits aqui. Para cada qubit, a gente tem um bit. Que a gente viu que é bastante importante no processo de medida. Então, aqui a primeira coisa que nós fazemos, todas essas entradas aqui representadas por um ket 0. Como a gente pode ver aqui, essa apresentação aqui, todas as entradas iniciais é um ket 0. Então, voltando. Então, a gente primeiro, se a gente aplicar um qubit, um gate X no primeiro qubit, aqui vamos colocar aqui. Primeiro passo, vamos aplicar um gate X, a matriz de Pauli X, em um estado, em um ket 0. Ket 0. Então, aqui. A gente chama novamente o nosso circuito e só coloca o ponto e aplica a operação, o gate que nós queremos. Aqui o X e a posição, entre parênteses, aqui nós queremos no primeiro transformar isso de 0, de um estado inicial 0, para um estado 1. Então, vamos só fazer isso aqui. Depois, vamos aplicar nesse primeiro passo, uma barreira. A gente coloca esse comando aqui, .barre. E vamos desenhar para ver como fica o nosso primeiro passo. Então, aqui, é fundamental, vocês viram que naquele primeiro circuito que a gente fez, aquele mais simples, esse daqui de Hadamard, nós tínhamos todos os gates os registradores quânticos iniciais eram 0, e a gente aplicava um gate de Hadamard para ter uma superposição e começar o emaranhamento e para ter um emaranhamento simples do sistema. Aqui, Bruna, por que aqui eu apliquei o gate X? Porque, pronto, no fim dessa barreira, nós vamos ter aqui no primeiro qubit, que nós temos, em vez do qubit 0, nós vamos ter 1. Agora, meu objetivo ao terminar esse código simples, é que a gente transporta essa informação 1 para o último qubit, que aqui inicialmente é 0, certo? Então, eu quero transferir a informação que está contida no primeiro qubit para o terceiro qubit, e a gente sabe que não é muito simples quanto no processo clássico. Então, a gente começou aqui o nosso primeiro passo. Vamos para o segundo passo. No segundo passo, a gente vai novamente usar as ferramentas que nós vimos na aula passada. Esse qubit do meio, qubit que está com a etiqueta 1, ele vai intermediar esse nosso processo, como eu já expliquei aqui. Então, a gente vai começar aqui, a partir disso, a gente vai formar um estado emaranhado.
usando primeiramente o qubit 1 e o qubit 2, como a gente aprendeu anteriormente, que exatamente a gente vai fazer essa operação aqui. Eu tenho inicialmente um 0, aplico o gate de Hadamard, que, relembrando, o que significa o gate de Hadamard? É uma rotação na esfera de Bloch no eixo X de 180 graus e no eixo Y de 90. Então, a gente pode representar no final essa superposição, pode ser representada por essa superposição. Então, aqui, em vez de 0, a gente vai ter, depois do gate de Hadamard, a gente vai ter isso, e depois aplica um gate de controle, e vamos ter um estado maximamente emaranhado. Só para a gente lembrar. Desculpa se eu estou sendo um pouco repetitiva, é porque... Então, aqui, no segundo passo, criar emaranhamento. Vamos adicionar linhas. Então, agora a gente vai, a mesma informação, a gente usa o nosso circuito, ponto, e aplica o nosso gate. Agora a gente quer usar o Hadamard. Aqui a gente tem 0 no gate 2, e a gente vai usar, a gente vai querer que o gate 2, em vez de um estado, um vetor com representação 0, um vetor 1, 0, esse vetor passe a ter uma combinação linear dos ket 0 e do ket 1 com probabilidade 50% cada. Então, aqui a gente só aplica o H, e entre parênteses a gente indica a etiqueta do qubit que nós queremos que esse gate atue. Aqui no nosso caso não é 0, vai ser 1, nosso segundo qubit. Então, aqui, novamente, para gerar o emaranhamento, nós precisamos, além do gate de Hadamard, nós precisamos de um gate de controle, que é uma porta de 2 níveis, só relembrando essa porta aqui de 2 níveis, que a gente tem ela representada aqui, enquanto a Hadamard é um gate é uma matriz 2x2, aqui é uma matriz 4x4. E essas matrizes de controle são fundamentais para gerar emaranhamento. Então, para a gente poder ter só relembrando, para a gente poder ter efetuar qualquer operação quântica, nós temos que ter os conjuntos básicos de portas lógicas de um nível, que são essas Hadamard, matrizes de Pauli, fase, rotação, que são matrizes 2x2. Além disso, nós temos que ter os gates de controle, que são como o CNOT, que é o análogo quântico da porta NOT, que são matrizes 4x4. Então, aqui, H... CX, ela tem o qubit de controle e o qubit alvo. Então, o qubit de controle é esse qubit do meio, e o qubit alvo vai ser o nosso terceiro qubit, com a etiqueta 2 aqui. E agora nós agora vamos desenhar como fica essa segunda etapa. Então, passo 1, a gente tem aqui operações que a gente já conheceu, já obtivemos um estado emaranhado na posição no terceiro qubit. Nós temos aqui um qubit 1.
estado 1 no qubit 0, no primeiro qubit. Então, aqui, ainda nessa segunda fase, nós vamos aplicar outra porta CNOT e Hadamard, só que ao contrário. Então, aqui nós vamos chamar o nosso circuito, CX. A gente vai aplicar a porta que vai do 0 a 1. Conectando o primeiro qubit ao qubit do meio, porque é o qubit que vai conectar, vai intermediar essa transferência de informação. Então, aqui a gente agora, aqui tem o estado 1 e aqui a gente aplica uma porta de controle, conectando esse primeiro qubit ao qubit do meio. E aqui, depois nós aplicamos um gate de Hadamard. Então, para essa segunda etapa, a gente finaliza acrescentando uma barreira, dada por esse comando aqui, sempre chamando o nosso circuito inicial, que contém a informação dos qubits clássicos e dos bits clássicos e quânticos. E depois disso, a gente pode desenhar novamente. A gente tem a primeira etapa, a segunda etapa do nosso protocolo, e agora a gente vai executar a medida. Bruna, desculpa interromper aqui, tem uma pergunta, na verdade não é pergunta, é um pedido do Igor, se você poderia voltar um pouco no trecho 4. Pode abrir o microfone, Igor, se você achar melhor para perguntar? 1, 2, aqui. Ele pode. Eu tô meio perdida aqui. Em que parte? Igor, em que parte você se perdeu? Eu estou em outra reunião. Acho que, não sei se a gente perdeu a... tá. Então, esse trecho mesmo que ele está mostrando... já, ele fala pelo chat que muito obrigado, que já se encontrou. Outra pergunta, um pouco mais para cima, aproveitando que eu te interrompi agora. O Leonardo pergunta por que usa output igual a MPL? Por que MPL? Para chamar essa parte gráfica aqui do Matplotlib. É sempre assim? Escreve sempre MPL? Sim, é sempre assim. Mas antes a gente tem que definir esse comando aqui em cima. Então ele está definindo. Tá, Matplotlib, MPL. Agora entendi, perdão. Também era dúvida minha, viu, Leonardo? Peguei carona. Mas sem ele também dá o mesmo resultado, né? Sim, pode usar ele só entre parênteses também. Só que às vezes quando
dependendo do circuito que você vai fazer, não aparece a parte gráfica completa. Então, por defeito, eu coloco assim mesmo. Entendi. Obrigado. Mais Mas alguma pergunta, gente, antes de que a Bruna continuar? Aproveitem. Não? Então, vamos lá. Bruna, desculpa aí. não, muito obrigada pelas perguntas. Então, aqui eu estou nessa parte 2, agora eu vou fazer as medidas. Então, passo 3, medidas. Eu vou fazer as medidas do qubit 1 e 2. Aqui. Então, aqui vou chamar novamente o circuito. Então, vamos chamar o nosso circuito novamente, ponto, medida. Aqui, nós vamos colocar entre parênteses reto, nós vamos colocar os qubits 0 e 1, e depois isso na primeira posição da medida, e depois na segunda posição da medida a gente repete, porque a gente precisa, lembra? Sempre, isso é muito simples, eu sempre estou repetindo isso, mas a cada bit quântico, nós temos que associar ele a um clássico. Então, por isso, essa primeira posição são os bits quânticos que eu quero considerar. E aqui, na segunda, são os bits clássicos. Então, agora a gente só desenha para ver como fica. Ele saiu aqui, ele como se não rodou. Vamos limpar aqui as variáveis. Correr as células, ver se funciona agora. Ok. Então, aqui nós temos o primeiro passo, nós aplicamos a porta de Pauli, e nosso objetivo é fazer a transferência dessa informação, que é o vetor, o ket1, para esse terceiro qubit. Então, para isso, a gente gerou emaranhamento, aqui conectou a primeira posição do meio, porque esse qubit do meio ele vai intermediar tudo isso, e depois a gente faz a medida no qubit 1 e no qubit 2. Então, vamos seguir para o próximo passo. Então, vamos colocar uma barreira, desenhar uma barreira novamente, só para ficar didático, e usar o nosso circuito e aplicar o gate CX.
E depois aplicar o gate CZ entre os qubits 0 e 2. Aqui o CX entre o qubit 1 e 2 e o CZ entre o qubit 0 e 2. O gate CZ é alguma coisa como no Compose, é alguma coisa como 2 gates, um gate de Hadamard, um gate CNOT e um gate de Hadamard. Então, e aqui nós vamos desenhar. Circuito. Chama circuito que fiz errado. Ele repetiu a operação, só existem essas duas operações, porque eu errei, aí tem... Às vezes é um defeito, quando você erra e depois roda novamente, ele repete as operações. Aqui eu vou limpar as variáveis de novo. E correr todas as células. Pronto, é isso. Então, aqui nós temos o nosso protocolo completo. Agora vamos ver, agora vamos medir, vamos ver se a gente acertou vamos ver se a gente acertou isso e ver no histograma como isso fica. Então, agora vamos usar o nosso simulador Kazan. Bruna, posso interromper só outro minutinho? O pessoal está perguntando no chat que por que a gente coloca essas barreiras? Mas seria bom você dar uma explicadinha. Ah, sim, é só essas barreiras. Muito obrigada, professora, muito obrigada pelas perguntas. Essas barreiras porque a gente divide o protocolo em alguns passos, é mais por fim didático, não é uma barreira física, não tem nenhum significado físico, é mesmo diagramático. A gente, por exemplo, a gente termina o primeiro passo, foi quando a gente terminou, a gente aplicou esse gate de Pauli, o gate X. Então, a gente coloca uma barreira para indicar que, se a gente ler e fizer uma medida aqui, nesse circuito, aqui usando, em cima dessa barreira, a gente fizer uma medida no primeiro qubit, a gente não vai ter mais zero, o estado zero, vamos ter o estado 1. Se fizermos uma medida no segundo qubit, vamos ter o estado 0, porque aqui não tem nenhuma operação, e no terceiro qubit, o estado 0. Então, agora, os estados que são equivalentes não são mais Q0, Q1 e Q2. Vão ser, por exemplo, em Q0 vai ser Q0', que é em vez de 0, vai ser 1. É uma coisa assim meio intuitiva para demonstrar, não, ocorreu operações ali e a saída daqueles estados é diferente. É um pouco assim, não sei se deu para entender, não sei se eu expliquei claro. Deu para entender? Não. Deixa eu tentar de novo. Não, é pedagógico, né? É uma questão pedagógica. Você separa a passo 1, que seria a preparação, só essa negação do qubit 0, né? Passo 2, que é fazer esse entrelaçamento, esse emaranhamento, né? Primeiro entre o qubit 1 e 2, depois entre o qubit 0 e 1, né? Aí com as passagens, né? Construir esses estados de Bell. Aí, por isso, a segunda barreira, a terceira barreira só separa os processos de medida e vem a quarta, sabe? O quarto passo. Isso é pedagógico, galera.
Que meus alunos que estão perguntando. É pedagógico mesmo, tá? E também a gente sabe que depois daquela barreira houve alguma operação. Isso, é. Eles falaram que entenderam, então vamos lá. Muito obrigada, professora. Então, agora vamos medir e fazer nossa simulação. Aqui. Nós chamamos o nosso circuito novamente, ponto, medida. Aqui nós medimos. Aqui, em vez de... Aqui vocês viram que eu coloquei um parênteses reto na primeira posição, porque eu estava querendo medir 2 qubits. Eu poderia colocar aqui 2, ou seja, eu queria aplicar a medida nos 3 qubits. Aqui eu só vou querer o último qubit, que está na posição 2, 0, 1, 2. Por que, Bruna? Porque lembra que nosso objetivo é transferir essa informação desse qubit aqui para esse último qubit. A gente tem que checar isso, se esse protocolo teve sucesso nessa transferência de informação. Então, a gente quer saber a informação, a gente quer medir o nosso qubit 2. E usando para isso um registrador clássico na posição 2 também. Então, aqui... Aqui usamos simulador. A gente usa a componente AE, backend. Razão. Lembrando que esse simulador, ele simula um computador quântico perfeito. Então, a gente viu na outra aula que a gente tem acessar diretamente o computador quântico e acessar um simulador quântico que simula o que seria um computador quântico perfeito, sem os erros. Não é um dispositivo real aqui. Então, a gente chama isso, resultado, execute, a gente chama nosso circuito, backend, simulator, shot. Aqui é o número de medidas, porque como a computação quântica discreta é uma computação probabilística, então a gente tem, para obter o histograma, nós temos que fazer várias medidas. Simulador. Então, aqui a contagem. Aqui a gente importa a visualização. Novamente, eu deveria ter importado lá no início, mas esqueci. Para visualizar o histograma, a gente tem que importar isso, kit, tools,
visualization, import, plot, histogram. Resultado. São comandos já prontos nessa parte de simular, que a gente tem que usar essa componente do Qiskit.aer e depois executar. O que vai mudar aqui é a informação sobre o nosso circuito e o número de medidas que a gente sempre pode modificar. Aqui também a gente sempre usa isso para visualizar o nosso histograma, porque a gente quer saber se o nosso protocolo está correto. E aqui vamos fazer um gráfico. Aqui, o que diz se esse protocolo está correto ou não. Como a gente entende isso? Eu gostaria até de compartilhar a tela do tablet aqui, mas não vai dar. Aqui, aqui nessa base do gráfico, a gente tem as probabilidades aqui de ter cada estado quântico desse. Aqui na base, vocês veem aqui, por exemplo, 100, 101, 110 e 111. Isso são porque nós temos 3 qubits, o nosso circuito quântico com 3 qubits. Isso não são os bits, isso representa os registradores clássicos, porque nossa informação foi armazenada nos seus respectivos registradores clássicos, certo? Quando nós fizemos a medida, destruímos o estado quântico. Então, aqui nessa linha, o número externo representa C2, ou seja, o último registrador clássico. Aqui, C1, o registrador clássico correspondente à informação do qubit do meio, e aqui o número interno, 0, que representa o C0, que é o registrador clássico referente ao qubit, o primeiro qubit. Então, aqui, informação referente ao terceiro qubit, ao segundo qubit e ao primeiro qubit. Isso ficou claro? Bruna, por que isso? Porque lembra que aqui a gente quer transferir a informação, inicialmente o C2 é 0, é um estado 0, certo? Mas a gente queria transferir essa informação, ou seja, a gente quer que o estado 2, no final, depois de todo esse protocolo, aqui no final, em todas as medidas do estado 2, apareça 1, porque é a transferência dessa informação para cá. Então, aqui, como vocês veem, em todos os C2 aqui, aparece um 1. Ou seja, todo primeiro número aqui aparece 1, ou seja, o nosso protocolo foi bem sucedido. Porque esse era o nosso objetivo, copiar a informação. E aqui a gente consegue visualizar isso. Alguma dúvida nessa parte? Bruna, tem a pergunta aqui no
no chat, a Juliana perguntando por que a ordem dos bits está ao contrário. Sim, porque é uma questão gráfica deles. Não é muito intuitiva, é uma questão gráfica. C2 sempre é assim, o maior que o bit fica na parte externa e o menor que o bit fica na parte interna. É uma convenção deles. Não tem nada de especial, mas só para chamar a atenção nessa parte. Obrigada. Vocês têm alguma outra questão? Alguém conseguiu... Todo mundo conseguiu acompanhar essa parte? Bruna, volta só um pouquinho, só para ver ali um pouco antes, um pouco depois da segunda barreira, só para me tirar uma dúvida, por favor. Sim, aqui. É no código dele lá, quando fez a Q0 para pro clássico. Medidas, cadê? Ok. Só rapidinho, peraí. Ok, perfeito. Obrigado. Obrigada. Pronto, e eu vou tentar aqui mostrar como podemos fazer. Não sei se vocês poderiam tentar fazer aqui no Composer esse mesmo protocolo, como 10 minutos, vocês tentarem e depois a gente faz junto. Não sei se seria uma boa ideia. O que vocês acham? Bruna, será que... Não, assim, dando palpite, né, onde não sou chamada, mas... O que acontece se eu não aplico a porta X lá no começo da história? Se eu vou lá no circuito que a gente acabou de fazer, e em vez de colocar essa porta de negação para o qubit 1 virar de 0 passar para 1, se eu deixo ele com 0, muda alguma coisa no histograma? Você pergunta só para eles verem que muda, né? Sim, porque aqui a gente não vai copiar a informação, porque todos eles... Muito boa pergunta, professora. Obrigada. Porque se a gente não colocar o gate X no primeiro, a gente não vai conseguir distinguir os estados, certo? Porque todos eles, inicialmente, estão em 0. Então, a gente não vai transferir nenhuma informação de um estado para outro, porque todos estão no mesmo estado. Se eu aplico qualquer outro gate que mude o estado do primeiro qubit, ou do segundo qubit, ou do terceiro qubit, aí sim eu já posso começar a ver um protocolo para fazer a transferência de informação de um qubit para outro, porque eu mudei o estado, mas inicialmente aqui todos são indistinguíveis, porque todos são 0. Então eu tenho que aplicar alguma operação que é para poder dizer, pronto, agora eu mudei o estado de um qubit e agora eu quero transferir essa informação para outro estado que tem uma informação 0, por exemplo, que tem uma informação diferente desse meu estado que eu quero transferir a informação. É mais isso. Não sei se... E outra pergunta, Bruna, muito difícil a gente fazer o que fizemos na aula passada, que foi entrar no computador quântico e ver a diferença entre os histogramas do caso ideal e o caso, e o que seria
realmente usar o computador, ou é complicado porque já tem três qubits envolvidos? Não, é o mesmo, a mesma história. A gente só aplicar aquelas. A gente pode tentar fazer agora. A gente pode usar os mesmos comandos e ver como fica. Vamos tentar. Vamos, e antes tem mais uma pergunta. A Patrícia pergunta que se pode aplicar, por exemplo, sigma Y nesse primeiro qubit, né, Patrícia? Então, ter uma fase muda alguma coisa? Ou seja, no lugar de X aplicar um sigma Y, e aí cria uma superposição com fase. Então, como é que sai? Muda os histogramas lá no final? Eu acho que muda. A base vai ser o mesmo. Eu acho que... Não sei onde a fase vai aparecer. Mas essa base aqui vai ser o mesmo, porque no fim vai ser um com a fase, né? Mas a base vai ser a mesma, né? Vai ter todas e no C2, 1. Mas talvez a composição mude um pouco. Seria um bom exercício para vocês fazerem em casa. Tentar repetir esse processo, em vez do X, aplicar a porta X, aplicar Y, por exemplo. Boa ideia para ver o que muda, né? Mas, e aí, então, animamos a fazer, a ver como é que ficam as coisas com erros, né, no computador quântico? Sim. Vamos fazer? Sim, ótimo. Vamos. Muito, muito bom. Então, a gente vai aqui. Repetir o da aula passada, que a gente importa o código da conta. Aqui a gente faz o fornecedor, IBM Quantum, Provider, e aqui a gente faz IBM, que também são comandos feitos que a gente ia anotando e depois só muda pouca coisa, as características do nosso circuito, o tipo de computador que está disponível. Então, computador quântico. Aqui. IBM. Aqui. Belém. É get underline provider, Bruna. Na primeira linha lá. Não é reino de sintaxe mesmo. É get underline provider. O professor falou.
Aqui em cima, obrigada, perdão. Natal já tá craque aí na programação quântica. Muito bom, Natal. Muito obrigada. Tá aqui, Job. Então, eu penso que na última aula nós usamos esse computador quântico, não foi? Alguém lembra? Belém. Usamos Belém, sim. Usamos Belém, sim. Execute. Vamos que circuito 2 e backend que computador quântico. Aqui para executar nós chamamos o nosso circuito e no backend nós chamamos o computador que a gente prefere usar. Aí vamos importar novamente from Qiskit, tools, monitor, import, job, monitor. Não, código. Então, aqui a gente também tem que importar esse para executar. E result job result. E fazemos o gráfico, o histograma. Underline count. Que circuito 2. E aqui nós obtemos o histograma a partir da contagem dos dados do circuito 2, como a gente fez lá em cima. Então, gente, além desse... Olha que diferente. Além dos 4 estados que deveriam estar aqui, aparecem mais estes que estão errados, porque no C2 não aparece 1, e sim, é erro, é puro erro. Então, bem diferente da configuração aqui do simulador Kazan. Então, é isso. Então, alguma dúvida sobre isto? Não, acho que tranquilo. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser abrir o microfone ou colocar no chat. Mas acho que tá ok, Bruna. Obrigado. Obrigada. Aqui eu só gostaria um pouco de fazer, porque a gente não teve chance de fazer a visualização, porque é uma coisa bem importante em mecânica quântica, que a gente pode visualizar os estados por matriz,
nessa matriz vetores, nessa forma compacta, né, de Kettis e Braz. Nós também podemos usar essa forma mais diagramática, que é usada no Composer, por exemplo, e que corresponde às matrizes. E também a gente pode visualizar as operações usando a esfera de Bloch, que no nosso curso de mecânica quântica nós conseguimos visualizá-la apenas com um qubit, mas no Qiskit nós podemos visualizar para um estado de múltiplos qubits, que a gente chama Q-esfera, que é Q-sphere. Então, eu vou tentar fazer aqui, porque a gente não teve a chance de visualizar, a representação vetorial e uma representação por esfera de Bloch dos estados, também muito simples. Então, você me pergunta, mas Bruna, por que são muito simples? Eu poderia fazer uma coisa muito complicada aqui. Mas se a gente memorizar e entender como funciona essas funções mais básicas, como se lê um histograma adequadamente, como tentar interpretar um resultado, eu acho que com isso já a gente pode fazer coisas mais complexas. E aqui no Qiskit, no Qiskit tem uma muito boa documentação que eles têm muitos tutoriais e às vezes os tutoriais já estão um pouquinho avançados, alguns deles. Mas, por exemplo, eles têm códigos disponíveis, esses tutoriais de algoritmos. Tem muito material que vocês podem explorar junto com a professora Liliana, no curso de mecânica quântica de vocês. Tem uns aqui algoritmos mais avançados, acho mais para pesquisa. E pronto, também tem um curso da escola de verão que eles fizeram, também aquele já é um pouco mais avançado também. Tem uns tópicos mais para o final, começo da pós-graduação, eu acho, o final do bacharelado. Mas se a gente focar em aprender coisas básicas, a gente pode, mesmo se a gente não souber muita coisa de código, a gente pode fazer nossas tarefas de mecânica quântica. Estudei medidas, vou lá no Qiskit e vou fazer isso, ver como funciona a prática. E pronto, só uma dica. Então, vamos aqui começar com essa parte de representação dos estados quânticos. Eu nunca consigo colocar os acentos adequados no meu teclado, perdão. Então, aqui a gente importa todo mundo, tudo de novo, só... A gente já importou lá em cima, mas vou repetir aqui só para a gente não esquecer. Se a gente tivesse começando outra parte. E agora a gente também importa as ferramentas de visualização do Qiskit. Aqui, nesse caso, não é o histograma, mas é a esfera de Bloch para múltiplos qubits. Uma coisa diferente da que a gente viu até agora, que só era para um qubit. Multivector.
Então, aqui a gente... circuito 3. A gente volta à nossa ferramenta para criar um circuito quântico, que a gente já conhece. Aqui a gente só quer visualizar um estado, um bit quântico e um bit clássico. Então, aqui... que a gente aplica um gate X, que a gente também já viu como aplicar, como se a gente só tem um qubit, vai ser na posição 0, porque o contador sempre começa do 0. No Python sempre é assim. E agora a gente vai simular. Aqui, simulador. Simulator. A gente usa o AER. Backend. A gente vai introduzir, antes a gente usou para simular o circuito, nós usamos o Kazaa. Aqui, quando a gente tem um vetor de estado, porque aqui nós temos apenas um vetor, certo? Eu tenho só um qubit, minha representação de um qubit é um vetor de álgebra linear, uma coluna, duas linhas, 1, 0, certo? Agora eu apliquei o gate X, ficou 0, 1, mas ainda é um vetor. E agora eu não uso mais o Kazaa. Aqui agora eu vou introduzir outra função, que é o state vector simulator. Então aqui, result 2, execute, novamente a informação do meu circuito, aqui circuito 3, também são comandos que a gente está sempre repetindo, mas agora tem essa parte que a gente importou a esfera de Bloch, e aqui que a gente está considerando o vetor de estado, então a gente mudou o tipo de simulador. E aqui, backend. Simulator 1. Result 2. Aqui nós vamos... resultado. Aqui é um comando pronto, execute result. E a gente só vai mudar o nome do circuito e a informação sobre o tipo de simulador que a gente vai usar. Agora, a gente coloca aqui state vector. A gente vai colocar o vetor de estado. A gente usa o mesmo comando result para obter o vetor de estado. Bruna, seu microfone ficou mudo. Pode ser que o Teams
Obrigada. Por nada. É. Ou pode ser que alguém mandou algum comando aí de mutar. Desculpa. Obrigada. Circuito 3, e vamos desenhar aqui. Deixa eu ver. Result 2. Então, aqui a gente tem essa representação que nós já conhecemos e temos a representação de vetor, que a gente pode obter aqui então aqui 0 e 1. E aqui ele sempre aparece somado com o número complexo, mesmo que o número seja 0. Então é por defeito. Porque nosso espaço é complexo, então por defeito ele sempre, o Qiskit e o Qtip sempre usa essa representação de objeto para descrever os vetores ou as matrizes. Então, agora vamos ver a representação na esfera de Bloch. Aqui nós queremos saber como esse vetor de estado ele está representado na esfera de Bloch. É bem bonitinha essa representação. Então, aqui nós temos como a gente tem o estado 1. Inicialmente a gente tinha 0, aplicou o gate X e ficamos com o estado 1, como a gente viu aqui. E agora outra forma de visualizar circuito 3. Deixa eu ver aqui, circuito 3. E a gente vai medir, como a gente só tem um qubit, a gente vai medir nas duas posições. E agora a gente vai usar o Kazan Simulator, que é para a gente visualizar o histograma. Então, backend, get backend. O Kazan Simulator nós já conhecemos. A gente usou ele desde a outra aula anterior. Então, aqui.
E repetindo mesmo, a gente agora está considerando, só revisando, a gente primeiro considerou aqui a representação de um vetor de estado, a gente tem a representação diagramática e a representação de um vetor de estado e também a representação na esfera de Bloch. Agora, a gente está voltando só para finalizar com a representação desse único estado num histograma. Que esses comandos a gente já conhece, como é histograma, esse número de shots a gente sempre pode mudar. Na outra vez a gente considerou em torno de 1.000, agora 2.000, fica ao vosso critério. E aqui vamos importar novamente, a parte do histograma já está importada, eu penso, não vou escrever novamente. Histograma, Countizone, ele não está lendo. Split, tools, visualization, import, plot, histogram. Não sei porque não está. Deixa eu limpar as variáveis. Precisaria correr tudo de novo. O result tem um S no final. Obrigada. Ah, meu Deus. I'm busy. Job sign, ele tá correndo tudo. Não correu todos.
Ai, ai. Eu vou tentar abrir outro arquivo. O Bruno aqui no chat falou que você estava, que esse bloco final estava como raw e não como code. A Paula avisou por aqui. Ah, tá vendo lá em cima? Não está code, está raw. Obrigada, Paula. O meu até rodou aqui. Mas O meu também rodou, eu acho que é porque... Então tá bom. De vocês rodou aí, então. Em Bruna, Rodou. ali na setinha, quer tentar pelo encode, lá em cima, onde põe comentário, para baixo. É lá no, onde coloca o Markdown. Sim. Já achei. Obrigada. Imagina. Que coisa. Não, Bruna, oi, de novo, eu. Naquele último bloco de código, onde está resolto, onde você vai plotar no Instagram, fica ali. Aí você vai ver que ele está como raw. Então troca para code, que eu acho que dá certo. Tô vendo que eu troquei aqui, não sei por que não foi, que estranho. Obrigada. Agora realmente já. Foi. Assim, aqui a representação de único estado, como era de se esperar. E para finalizar, nós vamos visualizar, quando a gente quer visualizar uma matriz nesse circuito em forma de matriz. Então, aqui, visualizar. A matriz, o circuito. Ok. Então aqui a gente volta ao nosso circuito 4, circuito 1 por 1. Depois a gente aplica um gate X, aqui 4. A gente aplica um gate X no nosso circuito, como a gente fez anteriormente. No ponto X, como a gente só tem um qubit, a gente coloca na posição 0, só existe um. E agora vamos usar outro tipo de simulador. Simulador ae.get backend unitary simulator isso.
aqui a gente usa outra. Então, a gente aqui já usou o Kazan, o vetor de estado, e esse é para matrizes unitárias, porque sabemos que todas as nossas portas quânticas são unitárias. E aqui o objetivo é visualizar em forma matricial esse estado. Então, aqui a gente só vai repetir a mesma coisa. Aqui, unitário. Isso. E deixa eu ver. Okay. Utilitário. Gente, eu não estou identificando o erro aqui, onde eu errei. Eu acho que você mudou o nome da variável, Bruna. Lá na linha 46, ó. Roda 46 para frente de novo. Roda 46, aí roda a de baixo aí, o result, né? Só dá um run nela. Que foi? Eu acho que o result não tá em linha de código também. O meu funcionou. O result aí, ó. Coloca. Tira esse espaço depois do back-end aí, ó. Back-end igual simula ali. Não tá na linha de código. Obrigada. Não sei por que tá agora mudando. Deveria imprimir alguma coisa aqui. É um fecha parênteses depois de simul no result aí. Tá fechado, não?
Na verdade, o print não tá como COD também. Ai, Deus. Ai. Não sei porque agora já... Pronto, e... Muito obrigada. Essa é a representação que nós queríamos, o circuito em forma matricial. Então, é isso. São coisas assim bem básicas, mas se a gente sempre com prática, sempre lembrar dessas funções, a gente consegue construir a maior parte das tarefas para um curso de mecânica quântica, ao menos. Então, é isso. Então, era isso que eu queria mostrar por hoje, gente. Eu não sei se vocês têm mais dúvidas. Da minha parte aqui, Bruna, super tranquilo. Realmente, assim, Bruna. muito bom ter visto a parte do emaranhamento ali, do teletransporte quântico, né, e também as várias representações aqui, até chegar em matriz, né. Eu gostei bastante aqui. Bem legal passar aqui para a professora Liliana aqui também. Não, eu gostei também que o pessoal já deu retorno, já está entendendo a lógica, né, do pacote, muito legal, assim, também ver esse retorno na forma de perguntas e até observações. Pessoal, então, assim, nós estamos chegando ao final do curso. Eu queria falar que agradeço muito a atenção de todos, o interesse. Essa aula também vai ficar lá no YouTube. Vou mandar esse aviso, né, quando a gravação estiver disponível. Além, e depois, talvez ao mesmo tempo, nós vamos elaborar um questionário na pesquisa, né, de avaliação, tanto da organização do curso, quanto das aulas, enfim. E aí tem um espaço também para sugerências, porque a ideia é continuar com esses cursos, né, ir avançando, né, estamos aprendendo a fazer isso. E, por mim, então, eu queria, então, agradecer a Bruna, né, por estar disposta, né, nos acompanhar essas duas aulas, e o professor João, né, pela ajuda na parte técnica, porque sem ele isso aqui não aconteceria mesmo. Tem uma pergunta da Juliana. Sim, a presença, né, o professor João está gerando relatórios, né, isso ele respondeu já pelo chat, automática. Depois, algumas questões adicionais dos alunos do curso de Introdução à Computação Quântica, a gente vai conversar pelo Moodle, né, mas isso não, a maioria dos participantes não é desse curso. E não sei, João, tem alguma coisa a adicionar? Não, realmente só o Teams gera a presença ali automática, o relatório de entrada e saída das conexões. O que eu quero mesmo, professora Liliana, é parabenizá-la aí pela iniciativa, pela organização, né, por tudo. Espero a gente ter outros mais à frente, tanto desse módulo que é mais inicial, porque a gente abriu as vagas, né, e as vagas acabaram muito rápido, e várias pessoas entraram em contato comigo e perguntando, né, então espero também que a gente tenha turmas também mais de continuidade, para a gente ver coisas mais à frente. Pessoal, só para ter uma ideia, a Bruna, hoje ela até, né, mais cedo, ela tem a sequência ali também do algoritmo de Shor. Então, para quem está interessado em criptografia, essas questões, só que realmente o tempo não era possível, né, professora Liliana e Bruna, porque aí tem que ver transformada, tem uma complexidade a mais. Mas, professora Liliana, mesmo parabenizá-la pela iniciativa, e Bruna, parabenizar você também e agradecê-la, tá, por toda a ajuda, a disponibilidade em estar aqui, em preparar a sequência, em explicar aqui para a gente. Espero que a gente possa fazer aquela chamada em conjunto com a IBM, organizá-la
né, para a gente fazer uma chamada aí na área de quântica. E a questão do Slack também, falar aqui para todos, a Bruna organiza um Slack Brasil na área de quântica, né, aqui para as discussões dos assuntos. Então, de repente, a gente até podia pôr o link aqui de inscrição no chat também. Isso que eu estou procurando aqui para colocar também no link, sim. É interessante vocês entrarem lá. Sim. E aí, Bruno, então, te agradecer, super, muito bom, parabéns, realmente espetacular, e agradecer a presença de todos que participaram aqui do treinamento, que vieram para a gente aprender. Eu estou iniciando aqui, né, aprendendo os primeiros passos também, o Hello World, né, eu diria aqui, então, muito obrigado a todos. Passa aqui para a Liliana e para a Bruna. Eu estou mandando aqui o link, é um formulário que eu preciso, que a Bruna precisa que vocês preencham, porque com esse preenchimento enviando e-mail, a Bruna já cadastra vocês naquele canal Brasil do Slack do Qiskit. Bruna, então, últimas considerações suas, né? Sim. Muito obrigada, professora Liliana e professor João. Obrigada pela paciência e pelas sugestões. Eu aprendi muito na interação com vocês. Muito bom interagir com vocês. Vocês são muito amáveis e gosto muito. E muito obrigada a todos que participaram e gostaria do feedback de vocês sobre as aulas, porque aqui eu não dou aula, geralmente a gente só faz pesquisa, então não tenho experiência dando aulas e tudo, então também vou me ajudar a melhorar para as próximas oportunidades, e gostaria que vocês aparecessem lá no Qiskit, no canal do Brasil, para a gente se conectar e fazer também uma comunidade, movimentar aquele canal, e pronto. E também, professor, tenho até que falar sobre a questão das Olimpíadas de Programação. Eu mandei lá para o pessoal mandei para o Fábio, e talvez se depois o professor pudesse, não sei, fazer tipo um projeto de como seria a inserção do Qiskit nessas Olimpíadas de programação, e assim a gente envia um e-mail para o Fábio, porque para mostrar já como um projeto de como seria um primeiro, porque a gente tem que sempre mostrar já a ideia inicial, já o projeto, para depois aí para ver se ele aprova. Ele super adorou a ideia, ficou super feliz, então só falta, como ele não tem tempo e todo mundo é muito ocupado, aí seria bom a gente tentar, o professor, né, e os outros professores, tentar fazer assim como uma ideia de como Qiskit poderia entrar ali nas Olimpíadas de Programação, e qual seria a ajuda que vocês querem da IBM. Perfeito. Bruna, pode deixar que eu vou escrever a ideia, e aí eu chamo você e a professora Liliana para a gente fechar, e também os demais professores envolvidos, né? Aqui a gente tem conectado professora Gina, professor Daniel, professor Ronaldo, por exemplo, mas a ideia principal é assim: no ICPC, que é o Campeonato Mundial de Programação, a IBM lançou um challenge com o Qiskit. O que é a ideia? A gente fazer no Brasil, em termos nacionais, usando a OBI, que é o ICPC é nível universitário, a OBI é nível ensino médio fundamental. A gente lança um challenge, né, nacional, parecido com o challenge da IBM no ICPC mundial, a nível Brasil, e o momento é muito legal, porque daqui 2 semanas é a última fase da OBI do ciclo 2021. Então, a gente já encaixa esse momento que está aquecido para um ciclo de Qiskit ali, de programação quântica a nível nacional. Então, pode deixar, eu vou escrever o rascunho, o esboço, chamo aqui os professores que estão aqui envolvidos para a gente conversar, refinar ali, eu vou fazer um Judas para malhar, e aí a partir daí a gente leva para o Fábio e para a IBM Nacional, tá? Pode deixar que
que eu faça esse rascunho e compartilhe com vocês, né? Com a Liliana, Bruna, Gina, Ronaldão, Daniel, se estiver esquecendo mais alguém, tá? Mas... Não, e nós temos aquele contato, né, temos contato através do curso da licenciatura, temos contato com professores também, então, aos poucos nós vamos organizando alguma coisa. Alguém levantou a mão aqui, 2 pessoas, na verdade, João, eu acho que é você que tem que ceder a palavra aí para o pessoal, acho que o Natal já viu. Pode chamar aí, e só agradecer a professora Gina, ela falou que o Marcelo Maia aqui também. Perfeito, obrigado, Gina, obrigado por lembrar. Então, João, Natal. assim, talvez vocês até enviaram aí no e-mail, mas eu não consegui achar aqui o link do canal que ela citou. Se você puder enviar depois, Bruna, link do canal do Kiss Kitchen Brasil. Está no chat, aqui do chat eu agora. Mas ao chat, tá. Não, eu mando por e-mail. Pode deixar que eu mando por e-mail. Qualquer coisa também depois. Obrigado. Não, eu mando por e-mail, não se preocupa, não. Tá bom, obrigado. A professora Gina está com a mão levantada também. Alguém tinha levantado acho que antes de mim, não? Tinha 2 quando eu levantei. Tem outra pessoa, mas eu acho que desistiu. Assim, bem específica, tá? Desculpa, porque vocês já estão finalizando, mas só perguntar para a Bruna, como eu disse, né, na aula passada, eu trabalho com autômato celular, e eu sei que tem uma variação dele, que são os quantos celular autômata. E se ela já viu alguma implementação aí de código, né, usando essa plataforma aí que a gente aprendeu, desse quantum celular autômata, se ela já viu. Você conhece? Olá, professora Gina, obrigada pela pergunta. Eu ainda não vi, porque assim também é um pouco longe da minha área, mas eu sempre posso não conta para ninguém, não, algum tá? amigo. Não conta para ninguém, não, que eu estou anotando aqui para fazer com algum aluno. Tá bom, então, né? Eu queria saber se já tinha alguma implementação. Assim, eu já vi outros tipos de implementação, mas nessa Obrigada, Bruna, estou brincando. Pode contar. Obrigada. Então, vamos encerrar. Eu acho que encerrar a gravação, né, João? E aí, pessoal, então... Ai, tem mais gente. Ah, tá. Então, são só ideias. Então, pessoal, nos vemos, né? Nos vemos em outro curso, em outra oportunidade. Tomara que algum dia a gente se encontre pessoalmente, né? E para os alunos de informação da introdução à computação quântica, então fiquem de olho no chat dos avisos do Moodle, tá bom? Que tem algumas outras questões que a gente precisa conversar. É isso, pessoal. Então, quem quiser sair, já pode. Até mais, até a próxima. Até mais. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Tchau. Ficamos um pouquinho aqui nós 3, né?